Olá, o TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira comigo os destaques desta edição. De olho nos gastos, o Tribunal de Contas do Estado aperta a fiscalização para coibir que prefeituras dos municípios sergipanos promovam festas juninas caso estejam com salários dos servidores em atraso. Sangue novo no serviço público. Presidente do TCE, Clóvis Barbosa, empossa mais 3 aprovados em concurso promovido pelo órgão em 2015. Por um Brasil mais ético, continuam abertas as inscrições para a participação de fórum na capital, promovido pelo TCE, que vai ter entre os palestrantes o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. E ainda, no quadro Entrevista, o assunto em destaque é a oportunidade de emprego, no bate-papo com a coordenadora do Núcleo de Apoio ao Trabalho, Sandra Magna Rezende. Fique com a gente, pois esta edição está imperdível. Tudo isso e muito mais agora no TCE na TV. Olá! O Tribunal de Contas de Sergipe está de olho nas prefeituras que pretendem realizar festejos juninos no estado. Por determinação do TCE, o gestor que promover eventos custeados com dinheiro público e estiver com salários dos servidores em atraso vai ser penalizado. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. Na última sessão plenária, o colegiado lembrou que os municípios estão sendo fiscalizados no que diz respeito às contratações de artistas e do dinheiro gasto com festas durante o período junino. Cada uma das prefeituras tem tomado uma atitude em relação à contratação deles. São algumas muito exigentes, outras menos exigentes. O que eles querem é uma unificação, né, dessa documentação que é exigida para a contratação. São dúvidas que existiam numa resolução nossa, né, e que eles querem tirar essas dúvidas e nós vamos trazer hoje aqui para o pleno. O assunto foi debatido em sessão extraordinária após 2 consultas terem sido protocoladas junto ao TCE sobre a resolução número 298/2016, que estabelece as normas para contratações a serem seguidas pelas prefeituras. Uma das consultas esclarecidas na sessão partiu do município de Itabaiana, que tinha dúvidas em relação aos pagamentos. O prefeito de Itabaiana fez uma consulta ao tribunal. Como compete ao corregedor-geral responder às consultas, fez ao tribunal, após analisar a admissibilidade ou não da consulta, e nós respondemos a consulta ao prefeito, dizendo que pode haver a contratação das bandas, o pagamento antecipado, em caráter excepcional, desde que conste no edital e no contrato a cláusula de excepcionalidade. E esses pagamentos antecipados ficam sob a inteira responsabilidade pessoal do gestor. Os conselheiros também lembraram que os municípios que não tiverem com os pagamentos dos servidores em dia não podem promover festas. A determinação é estabelecida pela Resolução 280/2013, alterada pela Resolução 295/2016. Os gestores que descumprirem a resolução serão penalizados com pagamento de multa, além de terem as contas rejeitadas. O prefeito pode ter sua conta rejeitada pelo tribunal, o que é um atestado do tribunal de que ele não foi um bom gestor naquele ano, e também pode sofrer imputações das mais diversas, inclusive multa de até R$ 62 mil, que é paga por ele, prefeito, enquanto pessoa física, e não é o município quem paga, e sim o próprio prefeito. A seguir, tem o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do TCE. E ainda, mais 3 aprovados em concurso público tomam posse no Tribunal de Contas do Estado. Não saia daí, a gente volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Propriá, em 31 de maio de 1931, o economista Juarez Alves Costa fez parte da primeira formação de juízes conselheiros do TCE de Sergipe.
Juarez Alves se aposentou em maio de 2001 como o último dos 7 pioneiros nomeados pelo governador da época, Lorival Batista. No TCE, Juarez foi vice-presidente e presidente por 2 vezes, além de corregedor-geral. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Já estamos de volta e desta vez a gente destaca a posse de mais 3 candidatos aprovados em concurso público promovido pelo Tribunal de Contas de Sergipe. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa, empossou mais 3 servidores. São os analistas de tecnologia da informação José Ulisses Silveira Lira Júnior e Rafael Henrique Moreira e a dentista Lília Aguiar Maia. Os 3 foram aprovados no último concurso realizado pela Corte de Contas no ano de 2015. Com as posses, o presidente do TCE reafirma o compromisso de chamar todos os aprovados até o final deste ano. Na próxima segunda-feira, dia 19, às 9 da manhã, o Tribunal de Contas do Estado receberá o jurista e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, para proferir a palestra Ética na Administração Pública. A palestra marcará o início do Fórum por um Brasil Ético, o dinheiro público é da sua conta. O Tribunal de Contas do Estado, por meio das comissões de avaliação e controle de qualidade, deu início à 3ª fase do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMDTC. A ferramenta de gestão da Tricom avalia o desempenho dos tribunais em relação às diretrizes estabelecidas pela associação. As primeiras fases foram de preparação do projeto e coleta de dados. A fase atual tem como objetivo validar os dados coletados junto aos responsáveis de cada departamento. O objetivo é promover maior qualidade e agilidade nos tribunais de contas. E esta semana, por causa do feriado de Corpus Christi, a sessão plenária, que acontece todas as quintas-feiras, foi antecipada excepcionalmente para a quarta. Confira agora o balanço dos processos que estiveram na pauta de julgamento. Nesta semana, na sessão da primeira Câmara, foram julgados 11 processos, dentre contrato de prestação de serviços, relatório de inspeção, aposentadorias e pensão previdenciária. Na sessão da segunda Câmara, foram 52 processos julgados. Na pauta, relatórios de inspeção, contas de recursos de convênio, autos de infração, aposentadorias, transferências para reserva remunerada, reforma por invalidez, recurso de reconsideração e revisão de proventos. E na sessão extraordinária do Pleno, o colegiado aprovou consulta formulada pelo prefeito de Itabaiana e a instauração de uma tomada de contas especial na Prefeitura de Santana do São Francisco, referente ao exercício 2012. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, o destaque é a entrevista especial com a coordenadora do Núcleo de Apoio ao Trabalho, Sandra Magna Rezende. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Aracaju no dia 10 de fevereiro de 1917, o bacharel em Direito, Joaquim da Silveira Andrade, fez parte da primeira formação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Na Corte Sergipana, Joaquim Andrade ocupou os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral, onde se aposentou em abril de 1986. Joaquim da Silveira Andrade morreu em maio de 2005. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. No quadro Entrevista desta semana, o assunto em destaque é a oferta de emprego. Aqui em Sergipe, o Núcleo de Apoio ao Trabalho funciona como ponte entre aqueles que buscam por uma vaga e os empregadores. E o bate-papo é com a coordenadora do NAT, Sandra Magna Rezende. Veja!
Aqui no programa eu converso com a Sandra Magna, ela é coordenadora do NAT. A gente sabe que na sociedade moderna, e em função de toda essa crise, o palavrão que bota muita gente para correr é o desemprego. E o NAT, né, que é um velho conhecido da sociedade, tem a sua importância ainda mais ressalvada nesse momento. Sandra é a coordenadora do NAT. Sandra, obrigado por sua vinda ao nosso programa. Vamos traduzir hoje a importância do NAT nesse quadro de desemprego que assola o país. Então, bom dia, Messias. Queria agradecer o espaço, né, dizer que o NAT é o Núcleo de Apoio ao Trabalho, que é responsável pelas ações do Cine. O que é o Cine? É o Sistema Nacional de Emprego. Então, todos os usuários que buscam as unidades do Cine, seja em Sergipe, seja em qualquer estado, a gente tem lá o serviço para oferecer. Quais são os serviços? A gente tem a questão da intermediação de mão de obra, que é o grande gargalo, o grande desafio hoje para todo um país, que é a busca de emprego. A gente tem a questão do seguro-desemprego e a emissão da carteira de trabalho. Então, assim, o estado de Sergipe, aqui na capital, a gente tem 5 unidades, além da nossa matriz, e 8 municípios que executam as atividades do Cine através do NAT, que é a nomenclatura utilizada no estado de Sergipe. Dizer que o nosso trabalho não é fácil, é árduo, até porque, por conta dessa conjuntura que o país enfrenta, mas que a gente tem feito a nossa parte e que, graças a Deus, a gente tem grandes parceiros aqui no estado que oferecem as oportunidades para que a gente possa fazer essa intermediação. Então, o NAT, na verdade, ele não recebe currículo e é importante se destacar. Na verdade, a gente faz essa intermediação, essa ponte entre o trabalhador e o empregador. Ele não é uma agência de emprego, né? Não. Mas como funciona? O trabalhador, ele está desempregado, o que é que ele faz? Se dirige ao NAT, sem currículo. Então, o usuário, o trabalhador, ele procura a nossa unidade em busca de emprego, obviamente. E aí, qual é o trabalho do NAT? É receber esse trabalhador, cadastrar no banco de dados, que é através do portal Mais Emprego. E aí, vai além disso aí, a gente oferece as oportunidades, porque a gente tem uma equipe de captação de vagas, diariamente, tanto interna como externa, onde nossos técnicos visitam as empresas buscando essas vagas de emprego. E aí esse trabalhador que procura a gente não recebe o currículo, a gente cadastra ele no nosso sistema e, por sua vez, o próprio sistema vai filtrar se aquele trabalhador atende à exigência da vaga que está sendo ofertada. Isso tem funcionado bem? Quais são as estatísticas que a gente pode apresentar? Veja, eu costumo dizer que o grande desafio é a questão assim, às vezes a empresa quando oferece, ela tem a sua exigência, ela coloca o perfil do trabalhador que ela quer. E geralmente o usuário quando procura a gente, ele não tem a qualificação profissional. Então, dizer que a própria secretaria, a gente já está procurando dinâmicas, formas, metodologia de oferecer oportunidades de qualificação profissional. Porque, às vezes, ele não se adequa ao perfil da vaga que é ofertada. Mas dizer que a gente tem, sim, oferecido e a gente, inclusive, já ultrapassa as vagas que a gente já conseguiu colocar no mercado de trabalho, já ultrapassa o ano de 2016. Então, é um fator positivo. Então, tem avançado isso. O Sim, trabalhador com certeza. está desempregado, ele pode procurar o NAT, pode vai lá, se cadastra e ver a expectativa de chegar lá a uma vaga. Carteira de trabalho, procedimento é normal. Seguro-desemprego, o próprio NAT dá entrada. Sim, a gente dá entrada também, né? Ele apresenta toda a documentação e a gente dá entrada e o próprio sistema já vai sair com um formulário dizendo quantas parcelas, né, e quando ele vai estar recebendo. E aqui eu queria só abrir um parênteses, dizer que o NAT ele não é meramente oferecer vagas apenas através da intermediação. A gente trabalha também esse trabalhador. Em que sentido? A gente busca, na verdade, orientar esse trabalhador de como ele se apresentar nas empresas. Então, a gente tem um projeto Bom Dia com o NAT, que diariamente nossa equipe trabalha com todos os usuários que procuram as nossas unidades, né? Fortalecendo justamente essas orientações, como ele se apresentar no processo de trabalho, como ele se comportar durante uma entrevista. Então, a gente vai além de oferecer as vagas, a gente tem que trabalhar esse trabalhador para que ele possa, na verdade, saber como participar de um processo de seleção. E isso funciona, né? Funciona. Porque tudo é uma questão da estratégia, da venda do produto e a imagem do cidadão que está querendo buscar uma vaga no mercado de trabalho, ela precisa ser trabalhada nesse diapasão. Com relação à preparação da mão de obra, esse é um grande desafio. No Brasil se encontra ainda uma dura realidade. Por incrível que pareça, apesar do desemprego largo, tem emprego, gente. E tem emprego sobrando. E que às vezes não há um casamento, não é isso? Como é que vocês pretendem estabelecer um nexo entre quem procura emprego e a devida adequação à vaga que lhe é ofertada? Então, e aí a gente abre esse espaço para colocar assim, a necessidade desse usuário, você usuário que procura a nossa unidade, que busque também outros mecanismos de se qualificar. Não só através do NAT, mas tem outras instituições que oferecem qualificação. Às vezes o próprio usuário ele tem a oportunidade, mas não quer participar. Então isso vai implicar, na verdade, na inserção no mercado de trabalho. Então você, trabalhador que está desempregado, procure uma oportunidade também de se qualificar, que é indispensável para você ser inserido no mercado de trabalho. Hoje, quais são as maiores procuras no NAT?
de vaga de emprego, então a gente tem a grande procura de auxiliar administrativo, área de vendas que a gente recebe, graças a Deus a gente tem uma parceria muito boa com o comércio local, na área de vigilância, né, na área de serviços gerais. Então assim, é um vasto, na verdade, oportunidades que a gente tem conseguido através da parceria com as empresas aqui no estado de Sergipe. Ok, Sandra. Muito obrigado por sua vinda ao programa. programa. A gente que agradece. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro.